Bom, então está iniciada a gravação. O pessoal tem pedido para criar as equipes, né? Então, eu não criei para essa semana porque eu queria dar aviso antes que para criar a equipe a gente vai ter que mudar o link, tá? Então, eu vou ver se eu crio uma equipe para alguns sentem mais facilidade de entrar nas aulas quando estão com equipe, né? Então, eu vou criar uma equipe para essa turma e a partir da semana que vem eu vou precisar mudar o link, tá? Então, eu vou apagar o link anterior que estava lá, vou colocar um novo link. Então, a partir da semana que vem a gente vai ter outro link para poder estar iniciando com essas equipes. Ok? Bom, então, vamos lá. Continuando aí, tá? A gente está vendo a parte de programação com Socket, né? Vimos semana passada a programação com o UDP. Vamos ver essa semana a programação com o TCP. Foi aqui. Bom, então, no UDP, nós vimos que quando uma aplicação vai enviar uma mensagem direta para outra, é só fazer o envio, né? Define um socket de comunicação e envia aquela informação por aquele socket, né? O TCP ele não dá nenhuma garantia, melhor dizendo, o UDP não dá nenhuma garantia de entrega, né? Não tem como ter a certeza de que a informação chegou, tá? No entanto, é mais temos mais facilidade de programação do que no TCP, né? Já que no TCP existe a garantia da entrega, mas nós primeiro precisamos fazer o estabelecimento de uma conexão, depois efetivamente fazer a transferência de dados e depois o encerramento da conexão, né? O TCP ele não é voltado a um fluxo de mensagens, conforme a gente já viu, né? Ele é voltado a um fluxo de bytes. Bom, as mensagens elas são enviadas por intermédio das conexões. A gente estabelece conexão entre origem e destino e a partir daí, para mandar uma mensagem, basta mandar pela conexão. Então não é necessário colocar o endereço do destinatário no momento do envio da mensagem, né? A gente só precisa obter o endereço para o estabelecimento da conexão, né? Como a conexão já possui esse endereço, a gente não vai precisar mais do endereço após a conexão, né? E todos os dados enviados são confirmados automaticamente, né? Essa confirmação automática não é para o programador, é algo interno do protocolo do TCP, né? Então, em caso de problemas, né, qualquer que seja o problema, o protocolo cuida da retransmissão para poder garantir a entrega dos dados. Semana passada a gente viu o esquema de conexão, de transferência de arquivos de dados, né? Transferência de dados pelo UDP. Aqui está um esquema de transferência de dados pelo TCP, né? Bom, então no TCP, o TCP chama a mesma função que o UDP chama para a criação do socket, né, que é o ponto de comunicação. Então, quando o servidor chama a função socket, ele cria o seu ponto de comunicação pela rede, tá? A diferença entre TCP e UDP vai ser o parâmetro passado pelo socket. A gente viu que no UDP a gente passa o parâmetro degram, né? Aqui no TCP a gente vai passar o parâmetro string, né, para indicar que é orientado à conexão. Um socket criado ele é um ponto de comunicação, né? Para esse ponto de comunicação receber o endereço IP e porta para comunicação na internet, a gente chama a função bind, que faz a associação do socket com IP e porta, né? A função listing começa a diferença para o UDP, né? O UDP basta fazer envio de mensagens. O TCP ele precisa ficar guardando por conexões. Bom, então, enquanto está guardando por conexão, né, vou botar aqui um processo que está guardando por conexões. Chega uma solicitação de conexão. Vamos supor que esse processo tem um processo filho para cuidar dessa conexão. Começam a chegar mais conexões, o processo vai criando processos filhos para essas várias conexões. Vamos supor que ele vai criar no máximo 3 filhos. Chega mais um pedido de conexão. Ele precisa enfileirar esse pedido de conexão. Coloca numa fila, enquanto não houver espaço para ser atendido. Chegam mais pedidos, vão chegando mais pedidos, todos os pedidos vão ficando numa fila, né? Para que essa fila funcione, a gente precisa alocar buffers para ela, né? É a função listing que faz isso. Então, é necessário chamar a função listing antes do estabelecimento de conexões. O parâmetro que é passado para a função listing é a quantidade de solicitações de conexões que vão ficar em espera, aguardando num buffer, né? Então, a gente chama a função listing e passa para ela esse parâmetro. O estabelecimento da conexão por parte do servidor vai acontecer aqui na função accept.
O servidor chama a função accept e fica aguardando por conexões. Então, a conexão bloqueia até que a conexão seja estabelecida. Tá? Então, uma função que o servidor chama para estabelecimento. E o servidor vai ficar bloqueado nesse ponto. Então, vamos ver o lado do cliente. Né? O servidor está bloqueado aguardando por conexões. O que o cliente faz? O cliente também chama a função socket. A função socket cria o seu ponto de conexão. O cliente ele pode chamar bind para fazer associação com o endereço IP e porta. Não é necessário, porque quando ele chama a função connect do estabelecimento de conexão, já vai criar automaticamente. Né? Então, aqui nós não estamos chamando. Quando o cliente solicita a conexão, ele recebe o endereço IP e porta e entra em contato com a função accept do servidor para estabelecer essa conexão. Né? Aqui já começa uma diferença fundamental para o UDP. Né? O UDP, todas as transmissões de dados ocorrem entre os sockets que foram criados inicialmente. Aqui no servidor, quando o servidor chama a função accept e é estabelecida a conexão, é criado um novo socket. Então, o primeiro socket que é criado pela função socket é só para recebimento de conexões. E a cada conexão é criado um novo socket. Então, nesse estabelecimento da conexão, na verdade, o que acontece? O socket do cliente entra em contato com o socket do servidor. O socket servidor cria um novo socket para o tratamento de conexão. E o estabelecimento é do socket do cliente, juntamente com o socket que foi criado na função accept. Então, a função accept que cria esse socket. A partir daí, dados serão trocados entre esse duto que foi criado. Um minutinho. Bom, dados serão trocados e o duto foi criado. No modelo cliente-servidor, normalmente é o cliente que inicia a conversação. Então, o cliente usa a função send, envia dados para o servidor, né? O servidor recebe por intermédio da função receive. Enquanto o servidor está processando a solicitação, o cliente chama receive, aguardando pela resposta do servidor, fica bloqueado até que o servidor envie os dados. Quando o servidor acaba de processar a solicitação, envia a resposta para o cliente. Tá? O que o servidor faz? Ele faz um close, com isso ele vai encerrar a conexão, vai fechar o socket, porém vai fechar qual socket? Vai fechar esse socket que foi criado no accept. O primeiro socket continua valendo. Né? Esse primeiro socket é só para guardar conexões. Ele volta para o accept e aguarda por novas conexões. Né? Então, a cada nova conexão, um novo socket é criado. Ok? Então, vamos lá. Então, já vimos a semana passada a função socket, a função bind. Vamos começar a ver as funções novas. Então, aquela função que nós vimos, a função listing, que é para preparar o socket para receber as conexões, preparar os buffers para enfileiramento. Ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o socket que está sendo tratado. O segundo parâmetro, chamado de backlog, é quantos pedidos de conexão podem ser enfileirados. Então, aqui é um número inteiro, 5, 6, 10, 1000, 50 mil. Então, vai depender da capacidade do servidor. A função accept, que é a função que faz com que o processo aguarde por uma solicitação de conexão. Tá? Então, é o estabelecimento da conexão pelo lado do servidor. Tá? A função recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro é o socket, no qual vão chegar as conexões. Né? O segundo e o terceiro parâmetro estão relacionados com endereços. Endereço do cliente. Quando o cliente estabelece uma conexão, o servidor recebe o endereço do cliente para fazer log, ter informações, saber quem se conectou nele. Né? Então, o segundo parâmetro aqui é o endereço, efetivamente. E o terceiro parâmetro é um ponteiro para uma variável que contém o tamanho dessa estrutura anterior. A estrutura SOC DDR nós já vimos. Ela tem três campos. Na verdade, a gente usa SOC DDR que tem três campos. O primeiro campo é a família de protocolos. O segundo campo é o endereço IP. E o terceiro campo é a porta. Do lado do cliente, enquanto o servidor está aguardando por conexões com a função accept,
o cliente chama a solicitação connect para conectar no servidor. Então, é uma função com os parâmetros similares ao do accept, é o socket que o cliente vai utilizar para o estabelecimento da conexão. O endereço do servidor, então tem que ser montado o endereço do servidor com a mesma coisa, família de protocolos, endereço IP, porta, e o tamanho da estrutura de endereço. Lembrando que o socket é uma estrutura genérica que pode ser utilizado com vários protocolos diferentes, a gente precisa passar o tamanho da estrutura. Para enviar, nós temos a função send, né? A função send ela é similar à função send-to do UDP, só que não entram os parâmetros de endereçamento, né? O send-to no final tinha os campos para endereçamento. Aqui, como vai ser enviado por intermédio da conexão e já tem uma conexão para esse socket, nós não precisamos colocar o endereço mais. Então, por onde vai ser mandado, né? A localização de memória. Então, na memória tem um local onde estão os dados que vão ser enviados, né? Buff é um ponteiro para o início dessa localização de memória. Len é o tamanho desse buffer, ou melhor dizendo, não precisa nem ser o tamanho do buffer, mas quantos bytes serão enviados, podem ser enviados menos, né? E um último campo de flags, que é para passar flags para o TCP. Por exemplo, o TCP tem a possibilidade de envio de dados urgentes. Então, se eu pôr flags, pode avisar para ele que está enviando dados urgentes, por aí vai. A função receive, né? É a função para receber dados, então, similar à função send. A gente passa o socket pelo qual os dados vão ser recebidos, né? Um local para colocar os dados. Então, quando os dados chegam, tem que ser colocados em algum local. A função buff, ela passa um ponteiro para o início de memória desse dado. O len, aí agora sim, é o tamanho desse buffer, para evitar que envie mais dados que o buffer saia preenchendo o storage, com a capacidade do buffer. Alguns flags, né? E a função retorna quantos bytes foram efetivamente recebidos. Então, vamos lá, vamos começar a ver aqui um exemplo de funcionamento, né? Vamos fazer igual a semana passada, a gente vai ver primeiro o exemplo do Linux, depois ver o exemplo do Windows, já que o Windows é uma pequena extensão do que é feito no Linux. Então, vamos ver como é o padrão, depois o que tem que alterar para funcionar no Windows. Tá? É muito pouco, né? Igualzinho no TCP, é praticamente nada. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou para o UDP, né? Criar um programa para recebimento e envio de mensagens. O programa que faz o envio, que é o cliente, solicita dois números, um número inteiro, um número real e uma string, e faz o envio das informações para o programa de recebimento, que é o servidor. O programa de recebimento recebe essas informações, mostra os dados recebidos e retorna ao programa de envio quantas interações ele já teve, só para poder retornar alguma coisa, né? Ao final, o programa que enviou a mensagem, né, com números e string, mostra quantas interações o servidor já teve. Bom, já vimos também que a gente precisa definir uma estrutura para a troca de informações entre os programas. Esse é o arquivo que a gente chamou de comum.h, né? E a informação comum entre os dois programas, tal qual o DP, é a estrutura que vai ser usada para trocar dados, né? Então, uma estrutura chamada SMSG, que tem um número inteiro A, um número real B e uma string de 50 posições C. No UDP, a gente utilizou uma porta aleatória, né? Uma porta de comunicação aleatória, de forma que uma aplicação do servidor, quando iniciasse, o sistema escolhia para ela qual era a porta. Aqui no TCP nós vamos fazer diferente para a gente ver como faz dessa forma diferente, né? A gente vai definir uma porta. Então, esse arquivo comum.h ele também contém o endereço da porta que vai ser utilizado pelo servidor. Então, o servidor vai iniciar nessa porta e o cliente ele sabe que tem que se conectar nessa porta. Então, é a informação que os dois têm que ter. Logo, também está nesse arquivo de inclusão. Vamos ver aqui os programas. Vou chamar eles aqui.
Isso aqui é pelo servidor. Então, as inclusões que nós temos que fazer. As inclusões normal da linguagem C, com inclusão do NetDB, que é a parte que cuida do... que tem os cabeçalhos necessários para o socket, e o arquivo que a gente acabou de ver, que é o arquivo de inclusão, o common.h. Quais variáveis nós temos? Né? Duas variáveis para socket. Né? Se vocês lembrarem, a gente cria um socket que aguarda por conexões, e a cada conexão que é estabelecida é criado um novo socket. Né? Então, a variável sock é o socket criado para aguardar por conexões, e sempre que for estabelecida uma nova conexão, será criado um socket na variável msgsock. Para o servidor iniciar, ele precisa solicitar que ele inicie no endereço IP numa porta. Então, a gente vai criar uma estrutura com os endereços, com essas informações do servidor, endereço IP e porta que o servidor vai ter que inicializar. É uma estrutura chamada servidor. E quando o servidor receber uma conexão do cliente, ele vai guardar, ele vai receber o endereço do cliente para saber quem está se conectando com ele. Ele vai guardar essa informação na variável clearDDR. Temos uma variável MSG, que é o buffer para receber as mensagens, né, que está definida naquele comum.h. Pegando aqui, o arquivo comum.h que a gente já viu. Ele é uma estrutura que tem uma mensagem que vai ser trocada entre os dois lados. Então, essa estrutura MSG está aqui, a estrutura SMSG, define a variável MSG, que é o que chega pela rede. Aqui um vetorzinho com 4 caracteres para a gente poder abrir o endereço IP. Já fez semana passada, eu vou comentar de novo. E o servidor, ele faz a contagem de quantas interações ele teve, né, para poder se comunicar com, mandar essa informação para o cliente. Essa variável que conta essa contagem de interações. Bom, então, iniciando a programação propriamente dita, né, primeiro passo, o servidor criar um socket para guardar por conexões. Então, a função que cria o socket é a função socket. Tá? Essa função retorna um número inteiro que é guardado na variável sock, né? E ela tem 3 parâmetros. Né? Os parâmetros que nós vimos semana passada. O primeiro parâmetro é a família de protocolos. A família de protocolo é a internet, que está fazendo programação para a internet. Então, é sempre a FNet. Né? Queremos criar um socket TCP. Então, o tipo de socket é socket stream. Né? O TCP é um protocolo de stream. E o terceiro parâmetro é qual dos protocolos será utilizado. Né? A internet só tem um protocolo stream, só tem o TCP. Então, a gente coloca o 0, que é para usar o protocolo padrão, que é o TCP. Aqui está criado o socket. Né? Agora, uma vez criado o socket, a gente vai fazer a associação desse socket com o endereço IP e porta local. Né? Então, a gente usa aquela estrutura de endereço que a gente definiu na variável servidor. Tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro SymFamily. Né? O SymFamily diz qual é a família de protocolos. Família de protocolo da internet, usamos o padrão AFNet. Em qual endereço IP vai ficar essa informação? Ele vai aguardar por conexões. Então, o campo sim é DDR, essa é DDR. A gente pode ou dizer para ele qual dos endereços IPs que ele vai utilizar, né? Ou a gente pode passar com o parâmetro in ADDRN, que significa em qualquer endereço IP. Né? Com isso, ele vai aceitar conexões por todos os endereços IPs que ele possui. Normalmente é como a gente faz a programação no servidor, né? Para receber por qualquer dos endereços. E o terceiro parâmetro é a porta de comunicação. Qual porta vai ser utilizada? Nós definimos aqui no arquivo comum.h, que vai ser a porta 22.231. Então, o campo SymPort recebe o valor da porta. Né? Um detalhe, cada máquina tem uma maneira diferente de armazenar endereço, né? A forma diferente de organizar os binários. Isso a nível de hardware, cada microprocessador pode armazenar de uma maneira diferente. E a rede usa um formato padrão. Então, para a gente garantir que o microprocessador da nossa máquina vai utilizar o mesmo formato da rede, a gente, quando chama uma função
vai passar um número inteiro como número de porta, a gente chama a função H8NS. Essa função H8NS ela converte do formato padrão da máquina para o formato padrão da rede. Tá? Então, é sempre bom chamar, para garantir que vai estar utilizando a porta correta. Bom, então já temos o socket criado lá em cima e já temos os endereços prontos aqui no servidor, endereço IP e porta. A gente precisa fazer agora a associação desse socket com esse endereço. Então, a gente chama a função bind, né, que a função bind vai fazer essa associação. Então, a função bind recebe como primeiro parâmetro o socket, como segundo parâmetro o endereço que vai ser associado ao socket, como terceiro parâmetro o tamanho dessa estrutura de endereço. Aqui já está criado o ponto de comunicação. Já temos o socket já está com o endereço associado. Então, agora falta pouco, né? Falta chamar a função listing para preparar os buffers para conexão. Então, a função listing, primeiro parâmetro, qual socket vai guardar conexões, qual socket vai ser configurado, e o tamanho da fila. Está definido aqui um tamanho 5. Tá? A gente pode definir o tamanho que quiser. 5 para o nosso está de bom tamanho. Vitória está perguntando se pode usar o código. Pode, claro. Tá? Eu já coloquei lá o código para vocês. Você pode receber que o código está todo comentado para facilitar o trabalho de vocês. Vocês podem fazer a partir dele. Então, aqui agora a gente faz o loop infinito. No loop infinito, o while 1 tá? Fica no loop infinito. Vai ficar, vai bloquear até que receba por uma conexão. Né? Então, para receber a conexão, clear DDR igual a sizeoc, struct socket DDR. Isso aqui é para poder passar o parâmetro para o recebimento, que tem que estar numa variável o tamanho da estrutura que tem endereço. Então, accept, aguardar por conexões. Então, a função accept, o único parâmetro que a gente tem que passar para ela é o socket pelo qual vai receber a conexão. Então, a gente passa o socket que a gente acabou de criar. E, quando estabelecer a conexão, será preenchido nessa variável o endereço do cliente. E essa variável, a gente passa o tamanho dessa estrutura aqui para a função accept poder preencher. Lembra que eu falei para vocês que o socket para receber conexão é um e o socket para tratar a conexão é outro. Então, ele recebe a conexão pelo socket e quando a accept recebe a conexão, ele cria o novo socket, é criado e colocado nessa variável msgsocket. Então, a accept retorna um socket para utilização. Bom, conexão estabelecida. Né? Se a conexão for estabelecida bem, o que o servidor vai fazer? Vai receber as mensagens. Então, a mensagem do Brian sobre grupo, tá? Se o pessoal quiser ler aí. Né? Então, recebe a mensagem do cliente, recebe a mensagem e coloca, recebe pelo socket, msg socket, foi criado no accept, onde vai colocar a mensagem na variável e o tamanho tamanho máximo daquela mensagem. Né? O nosso programinha ele mostra o endereço IP do cliente. Então, aqui é só uma forma de mostrar como a gente pega o endereço IP do cliente. Tá? As informações do cliente vieram aqui nessa variável clearDDR. Né? Então, a gente copia, né, o SIM DDR do cliente para aquela estrutura IP que a gente criou, que é um vetor de 4 caracteres. Né? Copia 4 bytes. Com isso, você está copiando o endereço IP, né, da informação que chegou pela rede para a estrutura que colocamos. Com isso, cada campo dessa vai ter um dos campos do endereço IP. A gente só imprime a primeira parte, ponto a segunda parte, terceira parte, quarta parte, para mostrar o endereço IP naquele formato que a gente está acostumado a ver. Então, ele vai imprimir agora, já que ele recebeu em MSG as informações do cliente, ele mostra em A o inteiro, em B o real, em C a mensagem trocada. Por fim, envia para o cliente de volta uma informação. Tá? A informação que ele envia
ele faz a contagem de quantas interações ele teve, altera o campo A da mensagem que recebeu e envia essa mesma mensagem de volta para o cliente. No campo A está a quantidade de interações, né? Ao final, ele encerra a conexão, ele fecha o socket, mas ele fecha qual socket? O socket que ele abriu no accept. O outro socket, que é para recebendo a conexão, que é o socket, continua aberto. Ele vai ficar no loop infinito, recebendo e mostrando as mensagens. A João está perguntando, abre o canal de comunicação entre o cliente e o servidor? O canal de comunicação ele abre aqui no accept. Desculpa, João, não percebi o momento que você perguntou, né? Mas quando faz o accept, que ele abre o canal de comunicação, né? E faz a troca, né? Por send e receive. Recebe por aqui, envia por aqui. Esse foi o servidor, né? E o papel do cliente. O cliente vai se conectar no servidor. A gente vai passar por linha de comando o nome ou endereço IP do servidor, né, do destino, né? Então, para isso, o programinha aqui recebe as funções argc, argv. A argc conta quantos parâmetros recebeu, a argv conta, desculpa, um vetor de strings para os parâmetros que foram recebidos. Se eu vou chamar passando o nome do hospedeiro, na verdade são passados 2 parâmetros, porque ele considera que o primeiro parâmetro é o próprio nome da função. Então, melhor dizendo, do programa, né? Quando a gente chama um programa com um argumento, ele conta como 2. O primeiro é o próprio nome. Então, vamos ver. Se a argc for diferente de 2, ou seja, se não foi passado o argumento certo, ele sai dando uma mensagem de erro, mostrando, né, sintaxe, o nome do programa, que é cliente, o nome do servidor, dizendo que tem que passar o nome do servidor como parâmetro. O UDP a gente fez necessitando passar a porta também. No TCP a gente não vai necessitar passar a porta, porque a porta já é conhecida, já está naquele arquivo comum.h. Então, cria o socket da mesma maneira que cria no servidor. Primeiro parâmetro é fnet, para dizer que é da internet. Segundo parâmetro, socket string, para dizer que é orientado à conexão. Terceiro parâmetro, 0, dizendo que é para usar o protocolo padrão, que é o TCP. Vai abrir o socket. Bom, agora precisa construir o endereço do servidor, né? A gente tem uma função, uma variável chamada servidor, que ela é do tipo socketddrin, que guarda o endereço servidor. E tem uma variável do tipo hostint, que é uma variável chamada HP, que ela é usada para a gente obter as informações do servidor. Quando a gente chama o programa, a gente passa como parâmetro o nome do servidor. Tá? Esse nome do servidor vai estar em argv1, que é uma string. Então, a gente passa essa string para a função getHostByName. A função getHostByName faz uma consulta no servidor DNS e traduz essa string num servidor, melhor dizendo, num endereço IP. Né? E essa estrutura vai receber essa informação do servidor. Na verdade, é muito mais do que apenas o endereço IP, né? Traz todas as informações do servidor, entre elas o endereço IP. Bom, tendo o endereço IP na mão, a gente copia para a estrutura servidor.sinha.ddr, né? Servidor, variável, sinha.ddr campo que tem o endereço, né? O campo HDDR da estrutura HP, que é o campo que tem o endereço IP, e quantos bytes tem esse campo. Né? Com isso, a gente está fazendo a cópia do endereço IP para a estrutura de endereço. Outra informação que a gente tem que ter na estrutura de endereço é a família de protocolos, a fnet. Né? E a gente configura a porta do servidor. Então, faz a mesma coisa que fez no lado do servidor. Né? Porta serve está na estrutura comum, já sabe o endereço, aqui no endereço 22.231. Converte do formato do host para o formato da rede, para não ter problemas, e bota no campo sim import. Com isso, esse estrutura servidor vai ter um endereço onde fica o servidor, com IP e porta. Solicita a conexão, por intermédio do socket foi criado, passando o endereço do servidor. Então,
temos o endereço servidor. Agora, já está conectado, já fez a conexão com o servidor. Se houve alguma falha no estabelecimento da conexão, vai dar um erro, né? Bom, a gente aqui agora vai obter os dados a ser enviados, então pede o número inteiro, lê o número inteiro, coloca em A, né? msg.a, em msg.b coloca o número real, em msg.c coloca uma string. Montou o campo, manda essa variável msg para o servidor. Então, simplesmente send, por intermédio do socket que está conectado, a mensagem que vai ser enviada. Enquanto o servidor está processando, ele chama a função receive para ficar aguardando pela resposta do servidor. Quando o servidor enviar a resposta, ele armazena também no buffer MSG, e no campo A vem a quantidade de interações do servidor. Então, o servidor mostra lá essa quantidade de interações. Bom, esse foi como a gente faz no Linux, né? Aqui está como faz para compilar, né? gcc cliente.c-o cliente, gcc servidor.c-o servidor. Isso ele vai criar dois programas, um chamado cliente e um chamado servidor, que contém as informações, ou melhor, que são os programas. Para colocar o servidor em execução, a gente bota /servidor, assumindo que o servidor está no endereço 92.168.0.102, a gente chama o cliente com /cliente, passando o endereço IP do servidor. E no Windows, né? Quais são as diferenças para fazer no Windows para o Linux? Já vimos semana passada, a gente tem que acrescentar a biblioteca LWSOC32 ao DevC++, a gente já viu como faz. Né? Se alguém não lembrar e precisar, é só avisar, manda mensagem. Mostra aqui de novo, tá? Para a gente não ter problema. Né? O arquivo comum.h não precisa ser alterado, é o mesmo arquivo comum.h para o Linux, já que é informação específica do protocolo que a gente está fazendo. Né? No cliente e no servidor, a gente vai mudar um pouco o cabeçalho. Né? No cabeçalho do programa, a gente tem que fazer um include em winsock32.h e tem que botar uma linha pragma comment para poder fazer a carga da WinSock, da biblioteca WinSock, que é a biblioteca de comunicação. Fora isso, no Linux, socket é um inteiro, no Windows, socket é um tipo socket, e a gente precisa, antes da criação do socket, executar essa função aqui, WSA Startup. Para isso, precisa criar uma variável chamada WSA Data. Tá? São as diferenças do Linux para o Windows. Né? Vou pegar aqui o programa Windows. Para o servidor, por exemplo. Né? Então, no Windows, aqui, o tipo de variável do socket no Windows é inteiro. Então, ó, inteiro para socket, inteiro para MSGSock. No Windows, as variáveis são do tipo socket. Então, é só mudar o tipo da variável. A gente precisa definir essa variável WSA e chamar essa rotina aqui. Chamar simplesmente a rotina para fazer a carga da biblioteca em SOC. E antes do programa tem que botar aquele pragma comment, também por causa da biblioteca em SOC. É o que a gente tem de diferente. Colocando em execução, aqui, temos aqui, opa, mais um diretório, TCP Windows. Temos aqui, né, cliente e o servidor, e aquele arquivo que é comum aos dois. Abrir mais um prompt.
compilar eles. Está aqui o deve ser mais. Uma lupa aqui. Poder enxergar direito. Não está vindo. Chamar na mão, então. E no deve ser a gente tem em Tools Compiler Options. Né? Dentro de Compiler Options, aqui embaixo, em General, nós colocamos aquela linha que eu comentei com vocês, -W, LSOC 32. Né? Colocando essa linha aqui, nós temos ativa a biblioteca em estoque para o GCC, né? Na verdade, não é que ativa, né? Faz com que o GCC faça também a compilação da biblioteca em estoque. Outros compiladores podem precisar ou não, né? O GCC, por exemplo, não precisa, tá? E aí, se vocês quiserem usar outro compilador, precisa ver na documentação do outro compilador. Né? Então, para a gente compilar aqui, manda compilar. Compilou o cliente sem nenhum aviso, sem nenhum erro. Mandar compilar também o servidor. O servidor. Manda compilar. Também compilou sem nenhum aviso, sem nenhum erro. Executando agora. Né? Vou mandar executar aqui o servidor. Servidor.exe. Né? Então, o servidor carregou. Está sendo utilizado. Né? Para a gente poder ver aqui um acontecimento. O servidor, então, ele está utilizando a porta 22.231. Ele fez o bind na porta. Né? Quando... Deixa eu ver aqui, né? Eu perdi aqui alguma mensagem, né? O João Pedro perguntou, né? Desculpa, João Pedro, já tem 15 minutos que perguntou, mas eu vou responder agora, né? Então, João Pedro perguntou, e se duplica, correto para que o socket original fica escutando novas requisições enquanto o novo socket duplicado fica conectando? Exatamente. Tá? Na verdade, João Pedro, ele já se adequa a um modelo que a ideia é o seguinte, a ideia da programação em rede, programação de um servidor, é que, né, um servidor ele está guardando por conexões, né? O modelo que a gente fez aqui foi um modelo muito simplista. Chega uma conexão, o servidor recebe essa conexão, ele trata essa conexão até o final, né? Ele vem tratando a conexão, depois, quando ele acaba de tratar, ele volta para receber uma nova conexão. O modelo funciona, mas não é o melhor dos mundos. Até porque, vamos supor que chegue uma conexão solicitando um trabalho que demore muito a ser feito. Ele vai ficar enfileirando um monte de requisições mais simples enquanto ele não termina esse trabalho. Então, um modelo melhor de programação em rede é um modelo no qual você tem um servidor aguardando conexões e chega um pedido de conexão. O que o servidor faz com esse pedido? A função accept ela retorna um socket. O ideal é que esse processo ele crie um processo filho só para trabalhar com esse socket. Então, ele cria um processo filho ou cria uma nova thread e, ao colocar o filho para cuidar, ele já volta, ele já está aguardando novas conexões. Né? Então, chega um novo pedido, ele coloca um novo filho, um novo thread para tratar. Né? Então,
mesmo que os anteriores não terminem, conforme vão chegando conexões, ele vai sempre colocando um novo filho ou um novo thread para tratar. Então, esse modelo se adequa muito bem, porque a gente tem o socket original, que é o que aguarda por conexões, todas as conexões chegam nele, e sempre que chega uma conexão, o accept sai criando novos sockets para cada conexão, né? Então, com isso, o servidor ele pode ser um servidor, né, que hoje em dia a gente chama de servidor multithread, que é um servidor que ele cria threads para cada conexão. Com isso, ele vai trabalhar em paralelo, vai atender todas as conexões em paralelo. Tá? Não foi o que a gente fez aqui. A gente fez uma conexão mais simples, uma conexão serializada, né? Se no sistema de vocês quiserem fazer multithread, não tem problema nenhum, tá? Mas não tem essa necessidade. Tá ok? Voltando ao nosso exemplo aqui. A gente está com o servidor executando, né? O servidor está executando na porta 22.231. O que acontece se eu tentar botar o servidor no ar novamente? Né? O servidor ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele não vai conseguir subir. Então, servidor, se eu colocar no ar, né? Ele deu um erro, falha no bind, 1048, né? A mensagem de erro, né? Ou seja, não conseguiu fazer subir, porque já tem uma versão dele rodando. E para entrar em contato com esse servidor, né? O primeiro endereço IP da máquina, a máquina tem endereço 192.180.114. Então vamos chamar o servidor, botar no ar a função, a versão cliente, passando o IP do servidor, 192.168.0.114. Bom, está pedindo o número inteiro, então vou botar lá 34, número real, 1.2345, e uma string, aqui, uma frase de teste. E alguma coisa deu errada, tá? Por que não foi para o servidor? Botei o endereço IP certo? Botei. Na hora que eu dei Ctrl C aqui, eu devo ter bloqueado o servidor por alguma razão. Deixa eu botar novo servidor aqui no ar. Então, os mesmos parâmetros. 34, 1.2345. Uma frase de teste. Tá, essa foi a interação número 1 do servidor. Então, o servidor mostra as informações. Se eu fizer uma nova interação, ele deve dizer que é a interação número 2. 45, 23.1. Outra frase. Mostra. E ele mostra a interação número 2 e por aí vai. Então, é a forma que a gente tem para programar o TCP. Uma pergunta aí, pessoal? Então, sem perguntas, né? Vamos continuar então aqui, já tem aí bastante tempo, né? Vamos terminar aqui. Então vamos ver aqui, antes disso, né, rever aqui então, as instruções para execução do trabalho. Diz que o trabalho a ser entregue variando a nota A1. Então, o trabalho a ser entregue variando a nota A1. Né? O objetivo do trabalho, né? Compreender os princípios da construção de protocolos de transferência de dados na internet. Né? Então, o objetivo do trabalho é vocês poderem chegar nisso aí. O que vai ser o trabalho? Né? Fazer um programa para transferência de arquivos, né? Entre máquinas na internet. Né? Importante aqui, ó, na máquina origem, tá? No hospedeiro origem, o usuário deve informar o nome do arquivo a ser transferido. O programa deverá efetuar a transferência do arquivo até o hospedeiro, garantida a correta entrega do dados. Tá? Então, na origem, a gente diz o nome do arquivo. Né? No destino, não é para dizer o nome.
Tá? Vai estar aqui mais para frente falando isso. Tá? Então, um grupo pode utilizar o TCP ou o UDP, né? E devem ser utilizados primitivos de transferência desses protocolos. Tá? Não pode utilizar a API que já faz a transferência. Tá? Então, tem que usar TCP ou UDP diretamente. Tá? Vocês podem fazer em linguagem C, C++ ou Java, podem escolher. Tá? O programa não pode ser dependente da IDE para o seu funcionamento. Não pode usar funções específicas de IDE, tem que usar as funções nativas da linguagem. Né? Vocês podem usar o TCP ou UDP. Né? O nome do arquivo gravado no destino, tá? Então, no destino, deve ser o mesmo nome do arquivo do hospedeiro de origem. Tá? Então, o arquivo que vai ser gravado na máquina destino é o mesmo nome do arquivo na máquina origem. O usuário não pode ter a opção de escolher o nome do arquivo no destino. Tá? Então, esse nome tem que ser enviado pelo próprio protocolo. No final da transmissão, mostrar a taxa de transmissão que foi obtida em megabits por segundo. Para fazer o trabalho, né? Elaborar um documento segundo as normas ABNT. Na capa deve constar o nome completo, né, de todos os integrantes do grupo, tá? E no anexo deve ter listagem completa dos programas. Além de constar no anexo, tá, também tem que ser enviado lá pelo Canvas os arquivos para compilação e execução. Tá? O documento, tá, deverá ter capítulos específicos para. Então, esses capítulos têm que ter o documento que vocês vão enviar. Explicar por que vocês optaram pelo TCP ou pelo UDP. Né? Qual foi a razão da escolha de vocês pelo protocolo? Explicação do funcionamento do código da aplicação. Né? Então, como é que a aplicação de vocês faz para transferir os arquivos? Explicando os cabeçalhos que foram utilizados nessa transferência. Explicar como vocês fizeram o cálculo da taxa de transferência. Né? Explicar como o programa deve ser compilado e executado. E ter print de tela mostrando que vocês executaram, testaram e que funcionou. A Patrick está perguntando, né? Os materiais estão disponibilizados onde? No Canvas, tá? Na área da nossa disciplina. Então, tá até aqui o código, juntamente, o documento, juntamente com todo o código, deve ser colocado no Canvas, na área específica para isso. Né? Basta que o integrante do grupo faça a entrega, não precisa que todos façam a mesma entrega. Né? A entrega valerá para todos, tá? Que tiverem com o nome na capa do documento. O nome tem que estar na capa do documento. Né? Grupo de até 5 alunos, né? Prazo de envio até 2/10. Tem um mês aí para fazer. Ok? Então vamos ver aqui a. Atende pra mim, né? Beijinho. Vamos lá então, continuando então com a disciplina aqui. Tá? Eu vou dar um aviso de novo aqui que eu dei no início, né? Que tem gente que pode ter chegado atrasada aí. Vou dar o mesmo aviso no final. O pessoal pediu para criar equipes, né? Tem pedido aí para criar equipes. Então, vou fazer a criação de uma equipe para a turma e criar o link por essa equipe que é o que o pessoal tem pedido. Tá? Só que para isso eu vou precisar mudar o link das nossas aulas. Então, não vai ser mais, a partir da semana que vem, esse link que a gente vem usando até hoje. Eu vou criar a equipe, vou ter que criar um novo link dentro da equipe e eu vou lá na página onde está aquele link e vou substituir o link. Né? Eu vou botar o aviso que eu substituí o link, vou botar uma nova mensagem também falando do novo link para chamar bastante atenção. Então, se alguém está com o link gravado em algum lugar, precisa trocar. Tá legal? Bom. Então, semana passada a gente começou vendo o DP, na semana anterior a gente chegou a ver até essa parte aqui. Hoje a gente viu comunicação entre processos. Bom, então, só para dar mais lembrada, a gente viu isso aqui na última aula teórica que a gente teve. Né? Esse aqui foi um slide que nós vimos em que agora apareceu a figura do que é o socket. Né? A gente acabou de ver o que é o socket. Né? Então, o processo envia e recebe informações através de uma interface de software denominada socket. Essa é uma imagem do livro do Kuroso.
Tá? Ele coloca no livro como sendo socket, porque socket é tradicionalmente o que se usa para programação de quase a totalidade das aplicações de rede. Tá? Mesmo que você use uma outra coisa em alto nível, que você use API, alguma API, tá? Como web, conexões pelo web e tudo mais, no fim das contas, na prática, o que está rolando em baixo nível é alguma coisa do tipo socket. Tá? Então, mesmo outras bibliotecas que dão facilidades, elas usam socket. Né? Existe biblioteca concorrente do socket. Um exemplo são as bibliotecas TLI, que você usa no lugar do socket. Mas o funcionamento é bastante parecido e a parte de comunicação é idêntica. Tá? Tanto que se você faz um programa num lado usando TLI e um programa no outro lado utilizando socket, eles vão se falar, não vai ter problema nenhum. Então, socket é a interface da camada de interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Então, temos um processo na camada de aplicação, está sendo executado, ou no servidor, ou no cliente. Nós temos aqui um exemplo TCP, mas poderia ser o UDP, né? E a parte de programação interfaceia com socket. Né? Então, é o socket quem dá acesso à pilha de protocolo TCP/IP, né? Para a gente fazer a programação. Para identificar o processo receptor, duas informações devem ser especificadas. O endereço do hospedeiro, o endereço IP, que a gente viu que a gente tem que botar, e um identificador que especifica o receptor do hospedeiro no destino, que é a porta. Tá? Isso aqui é o endereço a nível de rede, isso aqui é o endereço a nível de transporte. Então, na internet, uma máquina é identificada pelo endereço IP. O endereço IP versão 4 possui 32 bits, ou seja, 4 bytes. Tá? O endereço IP versão 6, 128 bits. A gente vai ver aqui. Identificam o hospedeiro de forma exclusiva duas máquinas na internet, né, na internet ativa, na internet conectada, não possuem o mesmo endereço IP. Tá? Agora, o endereço IP só faz chegar até a máquina. Para funcionar dentro da máquina, para encontrar o processo dentro da máquina, precisa de uma outra informação, que é o número de porta. Né? Então, todos os processos de uma máquina podem estar no mesmo endereço IP, tá? Mas cada processo tem seu número de porta exclusivo. Vamos começar aqui a ver agora, então, os serviços de transporte previstos pela internet. Tá? Só para a gente ter uma base rápida, para a gente poder ver alguns protocolos de aplicação. Depois a gente desce para os protocolos de transporte efetivamente. Bom, então está faltando aqui, né? A internet, tá? A disponibiliza. Vou botar teu nome no slide para consertar. Tá? Então, a internet disponibiliza dois protocolos de transporte para aplicações. O DP e o TCP. DP sem conexão, TCP sem conexão. Tá? Quando a gente vai fazer um determinado sistema, vai fazer um programa, tá? A primeira decisão que a gente tem que tomar é se vai usar o DP ou o TCP. Isso vai impactar no funcionamento da aplicação. São exemplos, né, de situações que a gente vai optar por um ou por outro. Né? Quando a gente vai optar por um ou por outro? Por exemplo, uma aplicação do tipo transferência ou download de um arquivo. Né? É uma aplicação que a gente não deseja dados perdidos. Né? O ideal é que a gente não perca nenhum tipo de dado. Aliás, não pode perder dado. Né? O dado tem que chegar sem estar corrompido. Com relação à vazão, nós dizemos que a vazão é elástica. Né? O que é uma vazão elástica? É que ela, se tiver uma alta vazão à rede, ela vai utilizar toda essa vazão da rede, tá? Para que essa informação seja transferida o mais rapidamente possível. Porém, se for uma rede lenta, isso não vai atrapalhar muito a transferência. A transferência ela vai acontecer. Ela só pode demorar muito mais para acontecer. Sensibilidade ao tempo? Não. Uma aplicação de transferência de arquivos, de download de arquivo, não tem sensibilidade de tempo. Ela funciona independentemente do tempo. Para o usuário pode ser ruim, tá? Mas a gente não está considerando aqui o usuário, está considerando a aplicação. Mesma característica tem o e-mail. O e-mail não deixa de ser um tipo de transferência de dados. Então, ele é um protocolo, né, que é para ser utilizado sem perda de dados. Mesma coisa, vazão elástica. Se tiver uma alta vazão, o e-mail chega rapidinho. Se não tiver, o e-mail pode demorar a chegar, mas vai chegar direitinho da mesma maneira. Tá? Então, não tem sensibilidade ao tempo.
Documentos web, no caso aqui falando em páginas HTML. Para página HTML, mesma coisa, não podemos ter perda de dados. É elástica também, mas chega no máximo, alguns kbps por segundo já resolve a vida. Tá? Páginas HTML são muito pequenas. Né? São das páginas, a base da página HTML, não as imagens e vídeos embutidos. Também não é sensível ao tempo. Aqui a gente já começa com outro tipo de aplicação. Tá? Telefonia via internet ou videoconferência. Enquanto todos os exemplos que nós vimos anteriormente, eles eram sensíveis à perda, não pode ter perda de dados, esse tipo de aplicação é tolerante à perda. Se tiver uma perda, não tem tanto problema. Né? Se a gente está falando por telefone na internet, ou está falando uma videoconferência e perde um pacote, no caso do telefone, a gente pode ter um ruído na linha, ou na videoconferência, um ruído na imagem, um ruído no áudio também. Tá? Mas isso não é tão crítico. Tá? Um pequeno ruído não atrapalha assim tanto. E se por acaso atrapalhar, é uma aplicação interativa, o usuário pede para o outro repetir e repete sem problema. Tá? Uma vazão típica de telefonia via internet é de alguns kilobits por segundo, né? Normalmente de 90 kilobits por segundo até 1 megabit por segundo. Né? E videoconferência desde 10 kilobits por segundo até 5 megabits por segundo. Né? Esses 10 kilobits é uma videoconferência bastante arcaica. 5 megabits por segundo, uma videoconferência já com uma excelente qualidade. E aqui tem uma característica forte também. Sensibilidade ao tempo. Sim, décimos de segundo. Se houver algum atraso na transmissão superior a décimos de segundo, prejudica muito a interatividade da aplicação. Tá? Então, já que ela é tolerante à perda, ela prefere perder pacotes do que ter atrasos na entrega, diferente das anteriores. Então, aqui nós já temos um exemplo. Né? Normalmente, essas aqui superiores usam o TCP, né? Já que o TCP ele garante a entrega. O UDP ele não garante a entrega, mas ele é mais rápido, ele não costuma ter atrasos. Então, esse tipo de aplicação normalmente utiliza o UDP. Né? Áudio, vídeo armazenado, né? Por exemplo, Netflix. Né? É tolerante à perda. Tá? Se houver alguma perda, vai ter uma pequena piora na qualidade momentaneamente. Né? É a mesma situação desse aqui de cima, né? Normalmente até 5 megabits por segundo já dá uma boa imagem. Né? E ele já atura um atraso de alguns segundos. Tá? Alguns poucos segundos de atraso não tem problema para eles. Jogos interativos. É também tolerante à perda. Alguns jogos toleram perda, outros não. Né? Mas para jogo a interatividade fica muito prejudicada se houver atraso maior que décimo de segundo. Então, normalmente o jogo usa protocolo como UDP. Né? E o próprio jogo é que vai cuidar dessa parte de tolerância à perda. O que vai fazer se forem perdidos dados? Mensagem instantânea, aplicativos tipo SMS, WhatsApp, né? Não podem perder dados. Tá? No caso que eu estou falando especificamente das mensagens, né? A parte de conversa pelo WhatsApp, vídeo pelo WhatsApp já cai aqui em cima, telefone e videoconferência. Tá? Aqui é simplesmente um envio de pequenas mensagens, é sem perda, não tem muita importância a evasão. Sensibilidade ao tempo está sim e não. Né? Não é sensível ao tempo, no sentido de que a aplicação funciona, mesmo que demore, mas como é mensagem instantânea, normalmente as pessoas estão trocando informações e elas querem que a informação chegue logo, né? De certa forma é sensível ao tempo, né? Embora para o seu funcionamento não seja. Bom, aí nós temos os dois protocolos, né? O TCP e o UDP. Né? Então, o modelo de serviço do TCP inclui um serviço orientado à conexão. A gente já viu que primeiro tem que estabelecer a conexão, né? Mas essa conexão ela provê um estado para o protocolo. O protocolo sabe o que está acontecendo pela conexão. Portanto, ele consegue fornecer um serviço confiável de transferência de dados. Tudo que você envia chega certinho do outro lado. O TCP também inclui um mecanismo de controle de congestionamento. Né? Com isso, o TCP colabora na internet para que, se a rede estiver ficando congestionada,
as aplicações elas começam a utilizar taxas de transferência cada vez menores para resolver o problema do congestionamento. Esse mecanismo de controle de congestionamento ele é voltado para o bem-estar geral da internet, né? É uma colaboração que todos fazem para que todos funcionem bem. Não traz um benefício direto aos processos comunicantes, né? Não diretamente. O controle de congestionamento não é para aqueles processos que estão se comunicando, mas traz um benefício indireto, porque uma vez que todos estejam fazendo o controle de congestionamento, fica melhor para todas as aplicações que estão na internet. Já o UDP, ele é um protocolo de transporte simplificado, leve, com modelo de serviço minimalista. Ele não tem controle de estado, como o TCP. Como ele não tem controle de estado, ele é não orientado à conexão e provê um serviço não confiável. Tá? Ele não tem como confirmar se dados chegaram no destino ou não. Cada mensagem enviada é completamente independente. Como ele não tem um estado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não inclui um mecanismo de controle de congestionamento. Tá? Então, numa internet congestionada, enquanto o protocolo TCP faz de tudo para o bem-estar geral da internet, para que fique o melhor possível para todos, o UDP não tem essa preocupação. Tá? O UDP ele utiliza o máximo possível sempre, mesmo que esteja congestionado. Vemos então aqui, né, para aquelas aplicações anteriores, né, qual o tipo de protocolo que é utilizado. Né? Então, protocolo da camada de aplicação, né, correio eletrônico, usa o protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, está definido na RFC 5321. Ele é um protocolo de transporte, usa o TCP. Tá? Então, o protocolo de transporte dele é o TCP. Tá? Acesso ao terminal remoto, Telnet, usa o protocolo TCP também. Tá? Transferência de arquivos, HTTP, é sobre o TCP. Né? O transferência de arquivos FTP, também sobre o TCP. Então, aqui todas as aplicações de web, transferência de arquivos, tudo aplicação que necessita confiabilidade. Tá? Então, todas elas usam o TCP. Multimídia em fluxo contínuo, por exemplo, TCP, como eu dizendo, YouTube, tá? Baseado no HTTP, como é baseado no HTTP, acaba utilizando o TCP. Tá? Agora, telefonia via internet, né? Utiliza CIP, utiliza RTP, ou então tecnologia proprietária. Normalmente, protocolos baseados sobre o UDP. Já que estou falando aqui de RFC, vou pegar aqui um exemplo, RFC 2616. Né? Vou abrir o navegador aqui. Né? Então, aqui botar aqui RFC Index, né? Índice de RFCs. Né? Se a gente botar RFC Index, a gente vai obter aqui alguns links. Clicar nesse primeiro aqui. Né? Esse primeiro link, ele me traz a lista de RFCs que existem. Né? RFC, essa referência que a gente está tendo aqui, ó. Por exemplo, SMTP 5231, acesso a terminal remoto 854, web 22.616. RFCs são documentos na internet que descrevem os protocolos oficiais. Todo protocolo oficial da internet tem uma RFC que escreve. Então, eu quero implementar o protocolo HTTP. Eu quero fazer uma versão do HTTP. Como eu posso fazer? Eu venho aqui, RFC Index, tá, o índice de todas as RFCs. Né? Boto 2616. Não é 2616, né? Peguei errado. Qual é o número lá? 2616. Eu botei 2626. Né? 2616. Então, ele está falando aqui do 59.000. Que ele faz referência a algumas RFCs. Então, está aqui, RFC 2616, trata do Hypertext Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de hipertexto. É o protocolo que cuida das transferências de páginas web. Né?
Então, ele torna obsoleto a versão 2068, que era a versão anterior. Tá? Ele já foi tornado obsoleto por algumas outras, né? Ele foi modificado por outras, que tem todas as informações. Né? Então, vamos lá. Ele tornou-se obsoleto pela... Vou pegar esse aqui, então, 7.230. Então, RFC 7.230 trata do Hypertext Transfer Protocol. Posso baixar em vários formatos. Ver no formato HTML. Aqui está descrevendo o funcionamento do protocolo HTTP. Tá? Então, um documento que escreve todo o funcionamento. Qualquer que seja o protocolo na internet, nós podemos baixar a RFC dele, desde que seja um protocolo oficial. Né? A RFC é mantida pelos órgãos oficiais da internet, em particular a IETF, né? Internet Engineering Task Force, que cuida dessas partes de funcionamento, programação, toda a parte de engenharia da internet. Tá? Então, durante o texto, a gente vai estar falando de algumas RFCs, é só para ter referência de qual o documento que referencia aquele protocolo. Então, vamos falar aqui da primeira aplicação internet, né? Aplicação web. Então, web. Estrutura que permite o acesso a documentos vinculados espalhados por milhares de hospedeiros na internet. Né? O que são documentos vinculados? Então, que é o hipertexto que a gente está acostumado. A gente tem um documento, esse documento ele tem um texto, dentro do texto tem um determinado vínculo. Quando a gente clica nesse vínculo, ele abre um novo documento. Como funciona uma página web? Tá? Até a criação da web, a gente não tinha um bom sistema que fizesse isso. Tá? Em poucos anos, deixou de ser um meio de distribuir dados técnicos, a gente vai ver aqui o histórico dele, foi criado para distribuir dados técnicos, e passou a ser aquilo que as pessoas consideram como a internet. Né? A pessoa considera a internet o navegador. Na verdade, o navegador não é. O navegador é apenas mais uma das coisas que tem na internet. Qual a história da web? A web começou em 1989 na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, né, o CERN, tá? Que é um centro de pesquisa nuclear, tá? É onde tem lá o grande colisor de hadrons, né, que eles fazem as quebras de partícula para fazer pesquisas em física. Né? Na época que existia lá, né, ainda existe hoje, cientistas do mundo inteiro que vão lá para trabalhar. Na época, cada um levava os seus equipamentos. Tinha uma rede, mas eram equipamentos bastante heterogêneos que não se falavam, né, não se comunicavam. E havia necessidade de um sistema para a troca de informações. Tá? Então, foi criado um sistema no CERN onde os cientistas pudessem fazer seus documentos, basicamente em HTML, e no texto ele falava sobre o seu trabalho, ele botava mais informações, clique aqui. Quando você clicava, abria uma nova página com um novo texto. Era todo um sistema voltado a textos, apenas para texto. Né? Se fosse necessário uma imagem, por exemplo, ele falava, aqui tem uma imagem. Aí você clicava em cima do link, você fazia o download da imagem para o seu computador, e aí você abria o software que você quisesse para olhar a imagem. O sistema não mostrava imagens. Né? Então, essa proposta inicial para ter de documentos surgiu em março de 1989. Né? Um ano e meio depois, já tinha o primeiro protótipo em funcionamento, tá? Em modo texto. Né? Em dezembro de 1991, houve uma conferência, Hypertext 91. Né? Ele foi apresentado lá, foi um sucesso a apresentação. Continuou-se o desenvolvimento dele. Né? E 2 anos depois, né, em fevereiro de 1993, teve o lançamento da primeira interface gráfica, né, que foi o Mosaic. Então, o Mosaic ele foi o primeiro navegador web, tá, de interface gráfica. Uma página web, né, que para a web é denominada documento, tá, ela é constituída de objetos. Esses objetos podem ser um arquivo HTML, que é a base para a web, pode ser uma imagem, pode ser uma applet Java, pode ser um clipe de vídeo, pode ser uma série de informações. Né? Onde a base de todas elas é a página HTML. Tá? A maioria das páginas é constituída de um arquivo base HTML e diversos objetos referenciados. Então, essa página HTML que referencia. Então, um texto, uma página web que tem imagens, tem vídeos, tem tudo mais, é uma página HTML com referência
a essas imagens, a esses vídeos, né? Então, uma página contendo um texto HTML, não um exemplo, uma página contendo um texto HTML e 5 imagens JPEG, é um documento com 6 objetos. A forma como os documentos são referenciados é pelas chamadas URLs, Uniform Resource Locator, né? Um exemplo de URL está aqui, né? http://www.gnu.org/graphics/header/gnu, né? Uma imagem, né? A URL tem 2 componentes, que são o nome do hospedeiro e o nome do caminho do objeto. Então, aqui, nome do hospedeiro, www.gnu.org, né? E o caminho do objeto, graphics, hacker.gnu, transpismal.png. Existe na URL um terceiro componente que diz qual é o protocolo de comunicação utilizado, tá? Mas vamos considerar os 2 principais aqui. Sobre o protocolo de transferência, né? O HTTP, né? É o protocolo da camada de aplicação da web. As RFCs que os definem são essa aqui, né? Então, aqui, por exemplo, um servidor web executando o servidor web Apache, tá? O Apache é um dos principais servidores web que tem disponível, tá? Até recentemente ele era o mais utilizado no mundo. No último ano ele foi ultrapassado pelo Nginx como o mais utilizado. Mas ainda é muito utilizado, um dos mais utilizados, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um PC executando Internet Explorer, um Linux executando Firefox. Não interessa qual sistema operacional, é enviada uma requisição HTTP. O servidor processa e envia uma resposta HTTP, né? Então, o protocolo HTTP é executado tanto no cliente quanto no servidor. Os dois têm que falar HTTP, que é o protocolo de conversação. Ele define a estrutura das mensagens trocadas, né? Então, quando o usuário requisita uma página web, o navegador envia uma mensagem HTTP ao servidor, solicitando os objetos, né? O servidor recebe as requisições e responde com mensagens, enviando esses objetos. O HTTP usa o TCP como protocolo subjacente, né? Então, é sobre o TCP, né? Ele já utiliza a camada de transporte como meio confiável. Então, o cliente HTTP inicia uma conexão com TCP com o servidor. Então, o cliente faz um connect, o servidor está lá aguardando com a ACCEPT, né? Os processos do navegador e do servidor acessam o TCP por meio das interfaces Sócrates, exatamente como nós vimos a programação. O TCP já garante a confiabilidade da comunicação, tá? Então, o HTTP não precisa se preocupar com dados. Ele simplesmente faz o envio e o TCP garante a entrega, né? O HTTP ele é um protocolo denominado sem estado. Ele é um protocolo sem estado. Um protocolo sem estado é um protocolo que ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem referência do que aconteceu antes e não faz previsões para o que vai acontecer depois, né? Então, cada vez que é estabelecida uma conexão HTTP e é solicitada uma troca de informações, essa troca é realizada e depois o HTTP não lembra de mais nada. Isso simplifica o projeto do protocolo, já que não precisa guardar estados, né? E permite manipular milhares de conexões simultaneamente, já que ele não tem que ficar guardando informações dessas várias conexões. E a web utiliza uma arquitetura do tipo cliente-servidor, né? Na arquitetura cliente-servidor, o servidor web está o tempo inteiro executando, ele tem um IP fixo, onde vai receber por solicitações, e a aplicação solicita a informação por aquele IP. Dependendo da aplicação e de como ela está sendo usada, uma série de requisições pode ser feita. Essas requisições elas podem acontecer esporadicamente, a períodos regulares, tá? De forma consecutiva. Então, o TCP ele pode, desculpe, o HTTP, você pode estabelecer uma conexão e já solicitar de uma vez por toda tudo que você vai precisar, ou pode ir solicitando aos poucos, né? Quando o programador está desenvolvendo a aplicação, ele tem que decidir se ele quer utilizar conexões persistentes ou não persistentes.
Tá? Quando todas as requisições e respostas são enviadas por uma mesma conexão TCP, nós temos as chamadas conexões persistentes, que é o modo padrão de trabalho do HTTP. Né? Porém, eu posso ter a opção de estabelecer uma conexão, pedir uma página, fecha a conexão, abro uma nova conexão, peço uma imagem, fecha a conexão. Então, vou abrindo conexões para cada objeto da página. A gente chama de conexões não persistentes. O servidor tem que atender aos dois tipos. Né? O modo mais rápido, né, que pesa menos o servidor, é mais tranquilo, é o persistente. Você abre uma conexão só, solicita tudo por intermédio dessa mesma conexão. Qual o formato da mensagem HTTP? Está aqui uma mensagem HTTP típica. Né? O cliente conecta com o servidor e começa a mandar várias linhas de código. Então, no caso aqui, primeira linha, cat /software/software.html http 1.1. Tá? Isso aqui, get, é o método, a gente vai ver no próximo slide os métodos que existem. O que está sendo solicitado o protocolo? É um comando para o servidor. Tá? No caso, o comando get é pegar, né? Então, estou solicitando uma determinada página web, e aqui eu estou dizendo qual é a página web que eu estou solicitando. E qual a versão do protocolo que eu estou utilizando, HTTP/1.1. Tá? Se eu não colocar a versão, né, vai ser usado 1.0. Então, get faz a solicitação, host, www.gnu.org. Tá? A princípio, se eu estou conectado num servidor web, o servidor já deveria saber quem ele é. Tá? Mas é bastante comum na internet um mesmo servidor responder por vários domínios. Então, a gente precisa botar a linha host para dizer qual é a solicitação que eu estou fazendo. Né? No caso aqui, qual seria a URL? A URL seria www.gnu.org/software/software.html. Mas no momento de falar com o servidor, esse é quebrado em duas partes diferentes. Connection close vai fechar a conexão após as tratativas. User agent, eu estou dizendo qual é o meu servidor, desculpe, qual é o meu cliente, qual é o meu browser, né? No caso aqui, um exemplo é Mozilla 5.0. Tá? Isso aqui é uma informação que vai para o servidor, que ele pode montar a página dependendo do tipo de cliente. Né? Por exemplo, eu vou ver aqui, pelo tipo de cliente, o servidor pode saber se eu estou usando um celular ou um computador. Então, ele vai montar uma página mais adequada ao celular ou ao computador, dependendo do que o cliente está usando. Accept Language é o idioma no qual o meu browser prefere receber as mensagens. Tá? Então, no caso aqui, PTBR, português. Se o servidor tiver páginas em português, ele vai me mandar a versão em português da página dele. Se ele não tiver a página em português, ele vai mandar a que ele tiver. A mensagem de requisição é escrita em texto ASCII comum. Então, esse aqui é um texto comum. Simplesmente é um texto que é enviado para o servidor. O servidor vai interpretando conforme recebe. Né? Nesse exemplo aqui, nós temos 5 linhas. Cada linha tem um enter no final. Né? A última linha é seguida de uma linha em branco. Tá? Então, primeira linha enter, segunda linha enter. Conforme vai mandando linhas para o servidor, ele está recebendo e está processando. Quando eu acabei de mandar a última linha, eu entro com uma linha em branco. Ao mandar uma linha em branco, eu estou comandando o servidor para dizer para ele que já pode me mandar aquilo que eu estou solicitando. Então, aqui está explicando cada linha. Né? Então, a primeira linha tem um método, o método é o GET, a segunda linha é o URL e a terceira versão do protocolo. Né? Com relação ao método, né? Aqui tem os principais métodos que um servidor web aceita. Então, o método GET é aquele método que a gente viu para solicitar a leitura de uma página web, ou uma página web, um vídeo, um áudio, uma imagem, tá? Qualquer coisa. Se vocês viram HTML, vocês viram que, quando você escreve uma página HTML, tem um texto HTML, esse texto tem um cabeçalho. Né? Se eu, em vez de get, colocar head,
eu solicito que me envie apenas o cabeçalho, não precisa enviar a página inteira. O put solicita o armazenamento de alguma coisa no servidor. Claro que o servidor tem que estar programado e tem que ter autorização para isso. O post é para acrescentar um recurso. Tá? Pode ser utilizado também como método de obtenção na página, né? Mas normalmente o post é quando você preenche um formulário na internet, você envia as informações do formulário com post, embora seja possível enviar com GET também. Se você vai fazer o upload no arquivo, você faz o upload com post. Né? Delete é para remover página web. Link é para conectar dois recursos, fazer ligação entre eles. E um link para desfazer a conexão. Né? Então, são os comandos que a gente pode mandar no servidor web. Exemplo de uma resposta HTTP. Então, o servidor respondendo aqui. HTTP 1.1, 200, ok. Né? 200 é para dizer que está tudo ok. Então, existem alguns erros clássicos de HTTP, né? 204, 205, que é erros de falha de página quando não encontra a página, por aí vai. Tá? Se mandou 200, é que está tudo ok. Vai fechar a conexão final. A data na qual está acontecendo, a data, então, atual do servidor. Se identifica, dizendo, no caso, ele está dizendo que ele é um servidor, ele é o Apache, versão 2.2.3, que está rodando no sistema operacional CentOS, né, uma variação, é um tipo de Linux. Última modificação, 9 de agosto de 2011, né, às 15h11. Então, é quando esse arquivo foi modificado por último. A gente vai ver mais para frente para que essa informação é útil, mas o servidor, o cliente vai guardar essa informação. E ele manda o conteúdo, um cabeçalho content type para dizer o que é que vem depois, no caso que está dizendo que é o arquivo texto com conteúdo HTML, e ele manda as informações todas para o cliente. Bom, tem as histórias do cookies, né, que está bastante na moda agora, falar assim, cookies. Cookies sempre existiu, tá? Mas agora com coisas do tipo Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Privacidade de Dados, tá? Proteção de privacidade de usuários. Então, está muito na moda não guardar informações de usuários. Então, os servidores, para se preservar, eles informam que utilizam cookies, eles dão ciência aos usuários. Né? Mas o que é o cookie? O cookie é um biscoito, né? Biscoito em inglês. Então, é um biscoitinho que sempre que você entra em contato com o servidor, ele vai colocar lá dentro. Tá? A gente comentou aqui que um servidor HTTP não tem estado. Então, durante a conversação de um cliente com o servidor, nada do cliente é guardado. Né? A gente não tem noção do estado do que está acontecendo. Uma forma de manter os estados é utilizar cookies, definido na RFC 6265, sendo que a maioria dos sites comerciais utiliza cookie. Né? Vamos ver um exemplo aqui de como é que funciona o cookie. Você tem um computador cliente. Você envia uma mensagem normal com uma solicitação HTTP. Tá? Bom, o servidor vai ver que você é um cliente, tá? Não foi cookie nenhum. O que o servidor faz? Ele manda um cookie para o seu computador. Tá? O cookie ele vai dar um nome para esse cookie, que é no qual ele se identifica, e o cookie nada mais é do que uma pequena identificação. No caso aqui, 1678. Tá? Quando o seu navegador for falar de novo com o servidor, na mesma interação, muito tempo depois, toda vez que o seu cliente se conectar, o seu navegador vai ver, olha, eu vou conectar nesse endereço, esse endereço deixou um cookie aqui. No caso, foi o cookie 1678. Então, o seu navegador, quando entra em contato com o servidor, manda esse número de informação, 1678. As suas informações, aquilo que você fez, na verdade, elas não são, né, normalmente elas não são guardadas em cookies, elas são guardadas no servidor. Então, é o servidor quem sabe o que você fez. Então, por exemplo, uma loja de roupa, ele vai ver na sua visita que tipo de roupa você teve interesse e ele vai montar um banco de dados com seus interesses. Se você entra de novo no servidor, daqui uma semana depois, o seu cliente manda um cookie.
a loja vai ver, esse cara aqui tem interesse nesse tipo de coisa, e começa a mandar ofertas, por exemplo, que sejam do interesse daquilo que você fez no passado, né? Então, o cookie não são grandes informações, não são informações pesadas que são guardadas em sua máquina. São pequenas informações que são utilizadas para te identificar, e as informações mesmo, elas estão lá no servidor. Ok? O que é um cookie? Bom, outra coisa importante é o que a gente chama de cache web. O que é um cache web ou um servidor proxy? Numa organização, tá, diferente para uso doméstico, existe uma proteção no acesso à internet. Então, uma organização ela tem uma rede local. Essa rede local, ela tem aquilo que a gente chama de firewall. Então, firewall, o equipamento, protege a rede do acesso externo, um muro contra fogo, né? A sua rede se conecta à internet passando pelo firewall e você tem internet. Se um servidor, ou servidor não, qualquer máquina da internet tentar acessar a sua máquina, ela vai dar de cara com o firewall e, a princípio, o firewall vai recusar essa conexão, tá? Vai negar para ela a conexão. As conexões normalmente partem de dentro para sair para a internet. Agora, se um cliente puder chegar e ter o seu computador, e por intermédio do seu computador, acessar livremente páginas na internet, ele pode acabar pegando vírus, pode acabar pegando informações que não são do interesse da empresa que o cliente veja, tá? Por exemplo, entrar em páginas pornográficas, vai perder tempo, a empresa tem interesse da pessoa trabalhar. Então, a organização ela costuma colocar na rede interna o que a gente chama de cache web ou um servidor proxy. Se uma máquina quer acessar a internet, o que ela faz? Ela solicita o acesso ao servidor proxy. O servidor proxy é o único que pode passar pelo firewall para acessar a web. Ele acessa a web. Antes disso, na verdade, ele faz uma filtragem para saber se o cliente pode acessar, faz o acesso para o cliente, né? Vem a resposta para o proxy e o proxy envia para o cliente. Então, ele fica no meio do caminho, né, filtrando e verificando se o cliente pode acessar aquilo. E ele é o único que pode passar pelo firewall, tá? Então, essa solicitação aqui que esse cliente faria não pode ser feita. Ele também é útil para tornar o acesso à rede mais rápido, tá? Se uma outra máquina aqui quiser fazer um acesso à internet, a mesma página que a primeira que acessou, né, a segunda também quer acessar, o que ela faz? Ela solicita para o proxy. O que o proxy vai ver? Eu já tenho essa página guardada. Então, o proxy não precisa ir na internet, ele responde imediatamente, tá? Então, o primeiro acesso, o tempo é praticamente o mesmo que se não tivesse alguém no meio do caminho. A partir do segundo acesso àquela página, tudo fica bem mais rápido, tá? Então, o objetivo do proxy é prover segurança e também servir como cache, acelerando as respostas. Um efeito colateral é que diminui bastante o tráfego no enlace da internet, já que as coisas que já estão em cache são respondidas automaticamente. Igor, essa vez que eu estou falando, né, que tinha bloqueio até para entrar no destaque que o falou, né? Pornografia é padrão, né? Todo mundo proíbe. Agora, cada empresa também tem a sua política, né? Por exemplo, o YouTube. Tem empresa que permite acessar o YouTube, tem empresa que não permite acessar o YouTube, né? Tem empresa que, por exemplo, só permite acessar bancos, site de banco em determinados horários, na hora do almoço, né? Repositório para download de arquivos, né? Baixe aqui, por exemplo, normalmente também são proibidos. Não que seja problema de pirataria, que no Baixa Aqui, a princípio, não tem pirataria, mas para evitar que pessoas fiquem baixando o programa de fora e botando o programa aí na máquina. Então, esse é o objetivo do proxy, né? Então, formalmente, o que é um cache web? O que é um servidor proxy? Uma entidade de rede que atende a requisições HTTP. Ele tem seu próprio disco de armazenagem e mantém cópias de objetos que foram requisitados recentemente, tá? Então, ele faz um cache local, tá? Então, isso aqui é todo o processo que eu já expliquei para você naquele desenho, né? Ele se conecta, guarda uma cópia e tudo mais.
o cache web pode reduzir substancialmente o tempo de resposta para a requisição, né? Claro, já está em cache, né? Imagina uma situação de uma empresa que tem 600 máquinas e chega um momento que todas as máquinas Windows, chega um momento que a Microsoft libera uma atualização daquelas monstro, grande pra caramba, tá? Se você usa um proxy, conforme a primeira máquina começa a fazer a atualização dela, o proxy já guarda os arquivos de atualização para todas as outras máquinas. Então, a atualização acaba acontecendo muito mais rápido para as outras máquinas e reduz o acesso à internet. Utilização de proxy em larga escala também reduz bastante o tráfego da internet como um todo, né? Quanto mais gente utilizando proxy, menor o tráfego. Bom, para reduzir esse tráfego, a gente tem uma determinada situação também, né, que a gente chama de GET condicional, né? O que é o GET condicional? Você tem lá o servidor proxy, imagina o que acontece. Você tem o proxy, você tem um cliente, o cliente solicita o proxy não tem informação ainda. O proxy vai lá no servidor na internet, pega essa informação, traz de volta, guarda para o cliente. Para acelerar a história, se outro cliente quer, pede para o proxy já tem informação, manda para o cliente. Isso aqui era a versão 1 do documento. Agora, esse servidor trocou, já tem uma nova versão do documento, versão 2. Aquela que está no cache é a versão 1. O cliente solicita ao proxy. E agora? Como é que ficou? Né? O proxy, para acelerar, ele manda aquilo que tem cache, mas o que ele tem cache já está desatualizado. Né? Como fica a situação? É uma situação que tem que ser resolvida. Tá? Então, o GET condicional vem para resolver essa situação. Né? No GET condicional, tá? Lembra que quando vou voltar aqui uns slides, quando o cliente solicita uma conexão, né? Uma das coisas que o servidor informa é last modified, quando aquela informação foi modificada por último. Né? Então, essa informação last modified ela é guardada no proxy. O proxy tem essa informação de quando foi modificada. Tá? No caso aqui, quando que ele pegou a informação. Tá? Bom, então, o que o servidor proxy faz né? Desculpa, servidor proxy não, o proxy mesmo, servidor proxy. Tá? Ele faz quando ele chama o get, ele coloca uma linha adicional chamada if modified since. E ele manda aqui dentro a data que ele tem como sendo a data do objeto na cache dele. Então, no caso aqui, quando o cliente for solicitar, ele vai botar na get, né, fruit, tá? Que solicitou lá dentro de fruta, que o i.gif, no host tal, e ele manda if modified since, e ele diz lá, eu tenho a informação, tá, na minha cache válida do dia 7 de setembro de 2011, às 9h23h24. O que o servidor vai fazer? O servidor vai conferir a data que tem no servidor com a data que o proxy mandou. Se a data do proxy estiver com validade ainda, o que o cliente faz? O servidor faz? O servidor manda a mensagem, uma resposta. Valor 304, not modified. Ou seja, aquilo que está na cache do proxy ainda é válido. Como aquilo que é válido, encerra a conexão, não manda nada e o proxy responde imediatamente. Tá? Então, o proxy ele tem como consultar para saber se a informação está válida ou não. Então, uma mensagem textual muito pequena é muito rápida, então não tem degradação de desempenho. Né? E se tivesse desatualizado? Se tivesse desatualizado, o servidor responderia como se fosse uma mensagem normal, tá? Mandando aquilo para o proxy. Ok, gente? Bom, semana que vem, então, a gente vai falar sobre transferência de arquivo. Então, novamente, né, falando aí, porque pode novamente ter chegado gente nova, semana que vem eu vou mudar o link de acesso. Né? O link que a gente está utilizando
para acessar o Teams, tá? É um link standalone, é um link isolado, né? Vários alunos pediram para criar equipe, que facilita de alguma forma para vocês. Então, essa semana eu vou criar uma equipe. Quando eu criar a equipe, eu vou precisar trocar o link, porque vai ter que ser o link da equipe. Então, eu vou lá no Canvas e vou substituir o link. Se alguém está guardando o link antigo, por favor, prestar atenção aí, né, que essa semana eu vou mudar o link, né? Então, a partir da semana que vem, a gente já entra pelo link de equipe. Tá ok? Uma pergunta aí? Uma pendência sobre a programação, sobre o web? Bom, beleza. Então, semana que vem a gente continua. A gente vai ver o funcionamento do protocolo FTP para transferência de arquivos e a gente vê lá, tá? Então, boa semana para vocês aí, né? Bom feriado na quarta-feira, tá? E até semana que vem. E alguém precisando, é só chamar que eu continuo indo aqui. Encerrar a gravação.